Bom dia, Pai do Senhor. Eu vos falo aqui a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 24 de setembro de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti, Senhor. Me ajuda a estar Te buscando, a estar Te servindo. Visita meu esposo, meus filhos, a minha família. Eu te peço, Senhor Deus, visita, Pai, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Só posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 21. Hoje, Beonitas são vingados, amém? Diz assim, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que uma missionária na Jeroboam desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura como ela é. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a Trindade apareça, lá e a soda e comanai, que Jesus venha a ser pregado através da minha palavra com humildade, com sabedoria vindo do alto, porque eu não tenho nada, Pai. Mas o Senhor é o dono de tudo e de todos, Pai. O Senhor deu seu único filho por mim e pelo teu servo que está do outro lado ouvindo essa pregação. Que o Senhor possa estar alcançando, fazendo uma grande obra, libertando, guardando tudo, Senhor, para teu louvor e para a tua adoração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, os gibeonitas são vingados. Amém? Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-lo. Né? Então, Davi, né, sabendo, ele vai consultar Deus, né, e Deus fala assim, né, que Saul fez algo que não agradou, né? Quis exterminar os gibeonitas, porque havia um acordo, uma aliança, né? E aí, Davi perguntou aos gibeonitas, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Olha só, então, é algo muito sério, né? Deus usa um povo, né? E Deus fala que este povo tem que abençoar o povo do Senhor. Igreja, eu não entendo, eu não vou dizer para você que é isso e aquilo, não, eu não sei. Deus, ele sabe o porquê, né? Porque os gibeonitas, né, eles ocupavam ali o território ali de Benjamim. E a gente sabe que Saul era da descendência de dos benjamitas, amém? Ali daquele meio ali. Então, os gibeonitas também eles eram chamados de Eveu naquela época, tal, né? Então, e assim, os israelitas tinham feito um acordo com eles. Então, assim, e Saul simplesmente vai e viola e quer exterminar os gibeonitas. Então, isso não agradou a Deus, ok? Então, ele não foi legal. E quando eles pedem que eles sejam abençoados, é porque Saul havia violado ali, né? Então, por isso que eles tinham direito de invocar. Não seria como os filisteus, que Deus quisesse, os amalequitas. Eu queria que terminasse porque fizeram mal para ele. Não, né? Então, Davi não conseguiu, Saul não conseguiu exterminá-lo e eles estavam aqui. Deus preparou essa situação, né? No entanto, que o título é Os Gibeonitas são vingados. Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos porque não tivemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante os senhores de Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Olha só, igreja. Eu os entregarei a você, disse o rei. Então, ele fala assim, então o negócio é o seguinte, vamos exterminar, né? Todos, ele queria o quê? Aí ele pede, né, que seja exterminado a descendência de Saul, ok? Na realidade, quando Davi entrou, já era para Davi ter exterminado, né? Mas não, ele não fez isso.
porque naquela época era assim. Apesar que Davi era o segundo rei, né? Mas tudo bem. Né? Então, eles não queriam matar ninguém, eles queriam que a culpa do sangue, né, caísse sobre a descendência de Saul, porque foi o que, né, que eles queriam, né, por ter sido estrangeiros ali, né? Então, eles precisavam dessa compensação, eles queriam o sangue da família de Saul. Aí Davi disse: eu entregarei a você, disse o rei. Somente Mefimosete, o rei poupou Mefimosete, o filho de Jonas, neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonas. Então, a gente sabe da aliança, né? Então, desse povo aqui, somente sobrou Mefimosete por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonas, filho de Saul, que era neto, né? E aí, vamos lá. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefimosete, os dois filhos de Rispa, filho de Aia, tinha dado a Saul, com ele também os 5 filhos de Mereba, filho de Saul, tinha dado a Ariel, filho de Bezalai. Não é aquele Barzalai, não é aquele mesmo Barzalai amigo de Davi, não, tá? É outro. De Meolá, e ele os entregou aos gibeonitas que executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então, né, o que eles pediram acontece, igreja. O que acontece? A gente vê que o que Saul fez, né, não foi legal, ok? E o que ele fez acabou lhe causando tragédia na Yassou Comanai no meio dos seus, ok? Morte, né? Então, eles foram ali, tipo, exterminados, né? Por quê? Né? Porque o que eles fizeram ali, o que Saul fez foi uma traição, ok? E assim, acaba ali a descendência, vamos dizer assim, de Saul, somente sobrando Mefimosete, tá? O único que ficou foi Mefibosete, por causa da aliança dele, de Davi com Jonatas, seu pai, ok? Então, e os 7 foram mortos, assim, na mesma hora, né? Porque a gente sabe também que Saul havia rejeitado a Deus. Tinha toda uma situação, né? Toda uma história. Não é só essa questão dos gibeonitas, é muito mais que isso, tá bom? Então, esses descendentes de Saul foram totalmente dizimados. E aí a gente vem aqui para o capítulo 10. Então, Rispa, aleluia, né? Então, quando ele entrega, executaram ali todos. Então, tinha para onde correr. Então, Rispa, filha de Ai, pegou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até a cair da chuva sobre os corpos. Ela não deixou que as aves da rapina os tocassem de dia nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Então, assim, ela cuidava ali dos ossos, né? Por quê? Porque ela sabia que ele era rei, ok? Então, os ossos que lhe restaram. E aí diz assim: e eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Se, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gibeá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que havia executado. A gente sabe disso, né? Vai uns homens lá, né? A gente já estudou sobre isso. E eles pedem lá, eles pegam, uns homens valentes, pegam o corpo de Jonatas e de Saul e leva, né? E ali, Davi, ele tem esse cuidado, esse zelo ali com o corpo de Saul. Lá Yassou decai. E diz no 14: enterrar os ossos de Saul e de Jonas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim. E fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Então, tinha que eliminar ali, né, o mal ali do meio do povo, né? Porque o que Saul fez não foi legal. Igreja, porque tinha muito disso, né? A gente sabe que o povo de Israel tiveram muitas lutas físicas mesmo, né? Nós temos lutas espirituais como Israel eleito de Deus. Nós temos muitas lutas espirituais. Apesar que hoje em dia é difícil essas guerras igual tinha antigamente, né? E a gente vê essas guerras e as pessoas que não entendem da história da Bíblia acham um horror, né? Acha que o povo judeu é isso e aquilo, mas eles têm uma história.
Então, igreja, aí não tem como mudar a história, né? Tem uma história desse povo com Deus, né? Que é o povo escolhido de Deus. Então, querendo ou não, não vai mudar a história. Deus, ele muda a história no Novo Testamento, né? Expandindo ali a salvação não só para Israel, mas para os demais povos. Todo mundo passa a ter salvação, né? No entanto, que ele diz assim, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, né? Que Deus seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não era só amor Israel, né? Eu amei o mundo inteiro, né? Então, já passa a ser algo diferente. Então, a gente viu que o que, né, Saul havia feito com os gibeonitas, né? Apesar deles não ser de origem israelitas, né? Mas eles eram assim, tipo um remanescente ali dos amorreus, mas eles tinham agido de bondade com o povo de Israel, né? Não tinha sido uma pessoa perversa, ruim, eles agiram de bondade para com o povo de Israel, então, né? E Deus olhava muito isso, ok? Mas Saul ali, mas foi cruel. Vamos lá. Aí, pensou em Israel. Aí a gente vê aqui, que diz assim, no 19, 21, 15, a guerra contra os filisteus. Os filisteus eram ferreiros, tanto no reinado de Saul como no de Davi. Vamos lá. Houve ainda outra batalha entre os filisteus. Israel, Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi, né? Então, assim, sempre tem aquele, não, eu vou matar, igreja do céu, né? E ele diz assim, 16, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isboned pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Parece que é um gigante, né, igreja? Provavelmente ele era um gigante, tá? Mas Abisai, filho de Zeruia, foi ao socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra para que não apagues a lâmpada de Israel. Por quê? Porque Davi, ele era, né? A promessa, eles conseguiam ver que a promessa estava sobre Davi, ok? Houve depois outra batalha contra filisteus em Gold. Naquela ocasião, Sibecai de Rusate matou Cefo, um dos descendentes de Rafa, né? Então, esses Rafas aqui é tipo os gigantes, ok? Igreja, Rafas aqui quer dizer homens grandes, tá? Homens grandes, aí a Sorebidecomanai, né? São guerreiros, assim, muito grandes. Noutra batalha contra os filisteus em Gob, Elam, filho de Jará, Erejim de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cujo racho parecia uma lançadeira de tecelão. Então, esse aqui matou Golias é o próprio Davi, tá? Eu não sei o porquê dessa fala aqui, mas que a gente sabe que matou Golias foi Davi, ok? Mas aqui provavelmente pode ser um erro de escrita, né? Não sei o que aconteceu, mas saiu assim. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Oxalá sou, né? E ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, né? Então, tá mostrando aqui, né, que não ficava, né? É gigante, mas maior é o Deus que está conosco do que aquele que está com você, ok? E esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi, os seus soldados. Então, Davi exterminou esses gigantes, né? Matou ali, né? Exterminou não, matou. Aqui fala que mata, né? Esses descendentes de Rafa, ou seja, de Gate, né? Também. Em Gate, né? Esse povo grande, ok? Então, a gente vê como que Deus cuida, né? Então, eles desafiaram igual o Golias desafiou Davi, ok? Terminamos aqui. Essa foi a palavra de hoje, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. A gente só tem ainda 3 capítulos aqui em 2 Samuel, o 22, o 23 e o 24. E a gente termina 2 Samuel e vamos entrar no livro de 1 Reis, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma quarta-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.